Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Maratona de Escrita. E essa semana a gente não vai ter diário nessa sexta-feira, porque eu tô gravando esse vídeo agora na terça, na quarta-feira eu vou tirar o siso, então vou precisar ficar uns dias aí de molho. Eu fiquei com medo de não conseguir fazer o vídeo na sexta-feira, porque eu não sei como é que vai estar a minha vida, como é que vai estar a minha cara, como é que vai estar as minhas condições de fala. Então eu resolvi adiantar aí alguns temas e fazer mais vídeos de dicas em vez de fazer diário de escrita. Então a gente vai ter vídeo de dica hoje, outro na segunda-feira e o último diário de escrita pra encerrar a maratona. Beleza? Show, fechou. Eu perguntei pra vocês no Twitter o que vocês queriam saber nessas últimas dicas. As minhas opções eram fazer um vídeo sobre revisão de livro e um vídeo sobre a minha maneira de estruturar, de organizar uma história em mini arcos. Vocês ficaram mais interessados em saber imediatamente sobre os mini arcos, então vou falar um pouquinho sobre isso e aí na segunda-feira eu volto com dicas pra você revisar a sua história. Muito bem, então acho que, se não me engano, foi no último vídeo, quando eu tava falando sobre finalizar uma história, que eu comentei sobre essa minha organização em mini arcos. É uma dica que eu já dei pra alguns amigos, que eu já comentei com algumas pessoas, mas que eu nunca trouxe aqui pro canal, porque até muito recentemente eu nunca tinha percebido que era isso que eu fazia. Eu sempre me considerei uma pessoa bem desorganizada pra escrever, nunca levei em consideração a maneira como, eu me organizo, mas conforme eu fui analisando a minha maneira de estruturar uma história, eu percebi que eu tenho esse padrão de estruturar as minhas histórias a partir de micro-arcos, em vez de organizar o todo. Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala de organização de história, muita gente tem dicas muito precisas de como você organiza e muita gente vive com base nessas organizações. Então você faz a escaleta lá, capítulo a capítulo, o que vai acontecer em tal coisa, você organiza todos os arcos, você define arcos de personagem, você faz isso, faz aquilo. Tem toda uma estratégia pro seu livro, pro seu livro funcionar. E eu não gosto disso, eu não gosto de organizar livros dessa maneira tão ferrenha assim, tão fechada. Pra mim isso não funciona. Mas eu também não gosto de deixar a história 100% livre, porque se eu deixo ela 100% livre e eu não tenho noção do que eu tô fazendo com ela, invariavelmente ou eu vou largar ou eu vou acabar criando um livro assim desnecessariamente longo. Então o que eu faço pra equilibrar esses dois mundos, Fazer a Hannah Montana da escrita. Nem ser 100% desorganizada e nem ser 100% organizada demais. Eu estruturo a minha história nesses mini arcos, por assim dizer. Pra falar sobre a minha estrutura em mini arcos, eu separei um exemplo meu aqui, que é O Amante da Princesa, e ele foi um livro que eu muito claramente organizei os meus pensamentos mais ou menos neste estilo. Então eu marquei aqui pra vocês, acho que dá pra ver, eu marquei todas, com uns post-its, tá meio mal marcado, mas eu marquei todos os inícios de novos arcos dessa história. Então O Amante da Princesa tem 47 capítulos, são capítulos bem curtinhos, por isso que o livro é fino, mas ele tem vários capítulos. E ao todo foram, se não me engano, 11 ou 12 arcos. Então dá pra colocar ali, eu não sei fazer essa proporção, mas eu acho que uns 3 capítulos por arco? Eu não sei fazer conta, gente. Mas enfim, qual que é a ideia por trás da estrutura em mini arcos? Eu penso sempre em pra que os próximos capítulos vão servir, de que maneira que aquele conjunto de capítulos está contando uma história. Se eu fosse fazer a mesma coisa em Amor Plus Size, por exemplo, cada capítulo pra mim seria um mini arco. Porque o Amor Plus Size ele tem capítulos mais longos em que mais coisas acontecem. Cada capítulo meio que destrava acontecimentos do próximo. Em Amante da Princesa não, às vezes a gente tem vários capítulos em que a gente tá contando uma única história, um único baile, um único momento, ou que dizem respeito a um pedaço de crescimento dos personagens. Então, pra mim é mais fácil visualizar aqui, porque menos coisas acontecem por capítulo, é mais rápido, foi mais tranquilo de visualizar. Então se você tem Amante da Princesa aí, seja no Kindle, seja físico, quiser acompanhar comigo essa lógica e dar uma abridinha no livro pra dar uma olhada, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é a minha lógica. Então o primeiro arco, ele obviamente começa no capítulo 1, que é o arco que eu chamo de apresentação de personagens. Olha que arco óbvio, Então o que a gente tem? A gente tem do primeiro capítulo até o capítulo 3, uma rápida apresentação de quem são essas pessoas, Quem são os nossos personagens principais, quem são os nossos secundários, quais são algumas das motivações deles. Então nesses capítulos a gente tem Klaus chegando ao Palácio das Janelas Verdes, a Amélia conhecendo o futuro noivo, a gente tem as primeiras dinâmicas de personagens ali, é uma coisa bem rapidinha. Do terceiro pra frente, a gente já entra no que eu chamo de arco de gato e rato, que é quando a Amélia e o Klaus começam a se aproximar,
E a gente começa a perceber que tem alguma coisa ali que é mais do que só cortesia e é mais do que amizade. E não é amizade, né? Porque eles já começam se estranhando, se odiando um pouco. Então do capítulo 3 até o capítulo 6, aí mais uns 3 capítulos, a gente tem Amélia e Klaus medindo forças e começando ali a meio que se enfrentar. Do capítulo 6 até o capítulo, esse daqui já é um pouquinho maior, até o capítulo 11, já são bem mais capítulos, a gente tem mais um capítulo de aproximação, porque é quando o Klaus percebe que a Amélia tá indo, né, tá insegura com relação a ele começa a fazer alguns avanços pra cima dela, e ela começa a responder a esses avanços, negativa ou positivamente. Então também um outro nome que eu posso dar pra esse arco de capítulos é o jogo, né, quando começa o jogo entre eles, ele tentando conquistá-la e ela tentando fugir. Do 11 pra frente, a gente tem do 11 até o 17, pra mim é o arco do sentimento. É o arco em que eles começam a se conhecer melhor e eles começam a se aproximar e deixa de ser um jogo pra se transformar em alguma coisa um pouco mais profunda do que isso. Eles começam a sentir o outro, eles começam a perceber o outro como gente, eles começam a entender quem essa outra pessoa é e começam a se apaixonar a partir daí. Não vou passar dessas coisas pra frente, porque enfim, né, já tem muitos spoilers, mas deu pra sentir que eu organizo dessa forma, assim, eu vou pensando em esses próximos capítulos, se eu pudesse organizar eles numa única unidade, eles seriam o quê? Se eu tivesse que resumir esses próximos capítulos em uma palavra, qual palavra seria essa? Qual que é a função desses meus próximos 2, 3, 4 capítulos? E isso é uma coisa que eu carrego pra vários livros, e é uma lógica que eu aplico pra todos os livros, principalmente depois, os que vieram depois de Diamante da Princesa. A minha lógica de mini arcos é sempre eu destravar o próximo acontecimento. Então daqui até os próximos 3 capítulos, eu preciso que esses personagens se conheçam. Aí daqui pros próximos 3 capítulos, eu preciso que esse personagem entenda qual que vai ser o problema que ele vai enfrentar lá na frente. Ele ainda não sabe exatamente, mas ele vai começar a perceber isso agora. Desses capítulos pra lá pra frente é quando eu desenvolvo o romance, o interesse amoroso. Então, pra que servem esses meus próximos capítulos? E desse jeito eu não preciso estruturar a história inteira. Eu não preciso visualizar a história até o final. Eu não preciso saber o que acontece em todos os capítulos da história. Eu preciso saber o que acontece nos próximos 3. E aí esses próximos 3 vão me dar uma ideia do que eu preciso pros próximos 3. E aí desses próximos 3, o que eu preciso pros próximos 3? A gente vai fazendo de pequenos arcos em pequenos arcos, todos eles conectados a partir dos anteriores e todos eles úteis pra história. Isso é uma coisa que eu bati muito a tecla aqui nos vídeos de dicas que eu dei durante esse mês. Pensem em capítulos, personagens, acontecimentos úteis. De que maneira que esses acontecimentos colaboram pra sua história, colaboram pro que você tá tentando criar. Então é meio essa lógica, assim. Esse meu conjuntinho de capítulos, por menor que ele seja, às vezes esse arco é um capítulo só, às vezes são 5, às vezes são 10, às vezes, né, depende do tamanho do livro, da maneira como você estrutura a tua história, mas essa lógica de mini arco me dá essa liberdade de eu não precisar ter 100% da história programada, 100% da história decidida. Eu não preciso visualizar o todo da história pra saber o que vai acontecer lá na frente. Eu às vezes já sei o final, mas eu não sei exatamente de que maneira que eu vou chegar ali. Mas eu já começo a ter esse controle a partir dos próximos acontecimentos. E é muito bom pra mim essa estrutura em mini arcos, porque às vezes você tem uma ideia de como a sua história vai funcionar e de pra onde ela vai, e enquanto você vai escrevendo, você vai percebendo que aquelas ideias que você tinha não funcionam mais. Isso acontece direto comigo. Tipo, o próprio Amante da Princesa, eu tinha uma ideia muito fixa de como eu queria acabar essa história, a Alba queria outra coisa, e conforme eu fui escrevendo, eu fui percebendo que ela tava certa, que eu não tinha como terminar da maneira como eu queria que acabasse. E eu fui percebendo isso a partir desses mini arcos, conforme um acontecimento foi levando ao outro, e um pequeno arco desencadeou um próximo arco, e chegou um ponto que eu tava tipo, cara, não tem outra solução, entendeu? Tudo que eu tenho é isso aqui, e eu posso aceitar isso e escrever esse final, ou eu posso cancelar essa história. O que vai ser? Então, é o que eu acho bacana, assim, e você não necessariamente precisa fazer que nem eu, que vou só escrevendo, né? Às vezes eu preciso colocar no papel isso de uma maneira mais dinâmica, assim, né? Sem ser o capítulo escrito, mas pensando, tipo, puta, esse próximo arco vai acontecer tal coisa. Faço anotação. Se você funciona com anotações, se você funciona com esses diagramas, isso é uma coisa que pode te ajudar também. E de novo, né? Vai variar muito de como cada pessoa gosta de escrever e gosta de trabalhar. Pra mim, mini arcos ajudam muito porque eu consigo visualizar o todo sem visualizar o todo. Eu consigo planejar sem planejar, né? Eu consigo fazer um básico aí de conhecimento da história
sem precisar me matar muito. Bom, eu espero ter ajudado, eu espero que isso seja útil pra alguém. Eu não sei se eu consegui explicar direito, porque eu acho esse método muito meu, é uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos, então eu não sei se eu consegui ser clara, assim, de como ele funciona e de como vocês podem aplicar isso, mas se vocês tiverem perguntas, dúvidas, deixem aí nos comentários, porque eu tô sempre de olho. Na semana que vem, na segunda-feira, vai ter mais o último vídeo de dicas, né, desse mês, quiçá deste ano, onde eu vou falar um pouquinho sobre revisar o manuscrito. Então se vocês tiverem perguntas específicas pra esse vídeo, vocês também podem deixar nos comentários e nas minhas redes sociais, porque eu vou estar sempre de olho. E é isso, gente. Fico por aqui hoje. Bom final de semana. Continuem escrevendo. Participem da Maratona de Escrita usando a hashtag Maratona de Escrita no Twitter e acompanhando os sprints e desafios que a gente tem por lá. E a gente se vê na segunda-feira, então, com mais um vídeo. Beijos pra vocês e até mais!